Olá pessoal, tudo bem com você? Que tal você aprender PROC-V com 5 exemplos práticos? Do básico ao avançado? Isso mesmo, eu fiz esse vídeo mostrando para você 5 exemplos de PROC-V. Aprender com exemplos pode te ajudar bastante no teu dia a dia e vivenciar situações por quais eu já passei. Então vamos aprender? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí na tela. Para você que quiser já esse arquivo, já vou falar para você bem simples. Esse arquivo vai estar disponibilizado no canal do Telegram, não é no grupo, é canal do Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você se inscrever no canal e depois poder baixar esse arquivo. Então vai aparecer primeiramente lá no canal do Telegram a divulgação do vídeo e depois da divulgação do vídeo aparece o arquivo para você fazer o download aí, tá bom? Então é exclusivo para quem está no nosso canal do Telegram. Outro detalhe importante, aqui você vai ver 5 exemplos, isso mesmo, eu vou pegar do básico, partindo ali para diversos exemplos. A gente vai ver um PROC-V simples, a gente vai ver PROC-V com 2 critérios, que mais a gente vai ver PROC-V com indireto, que é bem bacana, que mais a gente vai ver PROC-V com faixa de valores, que é outra ideia bem interessante. Depois eu vou colocar um PROC-V com o uso do escolher e do indireto. Isso mesmo. Vamos pegar tudo aquilo que você aprendeu nos 4 exemplos e aplicar de modo prático, um exemplo bem avançado no uso do PROC-V. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Na primeira planilha, eu tenho uma tabelinha bem simples que a gente fez didática para falar da usabilidade prática do PROC-V. Tá bom? Então olha lá. Primeiramente, eu deveria digitar o nome da pessoa aqui e me retornar o valor de janeiro. Então se eu fizer igual PROC-V, abro parênteses, eu vou procurar este valor aqui, ponto e vírgula, selecionar a nossa tabela, ponto e vírgula, e informar o número da posição de coluna, que é a coluna em questão, é a coluna 2, que é a coluna de janeiro, ponto e vírgula, 0, porque a correspondência é exata. Ao dar o Enter, veja que retornou-lhe os 13.800. Vamos mudar o nome? Ana. Trouxe o resultado da Ana. Então eu deveria repetir esse PROC-V assim, né? Igual PROC-V. Clico aqui na Ana. Seleciono os valores, que é a nossa matriz. Coluna 3, ponto e vírgula 0. E assim por diante. Muitas vezes o que eu vejo, as pessoas vêm aqui, clicam e arrasta, né? Fala, professor, deu certo, deu ruim. Por quê? O que é esse deu certo e deu ruim? O primeiro passo, pessoal, é conhecer o uso de algumas funções do Excel. Então aqui, por exemplo, estou procurando na coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Tá? Existe uma função no Excel que se chama call. Se eu colocar call A2 aqui, ele vai me retornar... Opa, call A2 não, call B2. Call B1, vai. Olha lá, call B1. Retornou o 2. Quando eu clicar e arrastar nesse cara, olha o que ele vai fazer, ó. Vai me retornar a sequência. Então lá naquele primeiro PROC-V que eu fiz, ó, eu vou travar a célula do G8, eu vou travar a nossa matriz, e aonde está aquele 2, eu vou apagar e vou colocar call B1 e deixo ele solto. A questão do travamento é um detalhe muito importante. Se você tem dúvidas em como travar células no Excel, dá uma pesquisada nos nossos vídeos aqui do canal que você vai ter assunto relacionado para você entender um pouco mais sobre travamento, tá? Vou dar o Enter, beleza, vou vir agora aqui, ó, clico e arrasto, repare que retornou os valores, tá? Eu quero saber o total, eu faço igual a soma desses valores aqui. Vamos fechar e dar Enter, olha lá, ó, temos agora o total. Vamos apagar aqui, então se eu colocasse aqui a Luana, ó, temos os valores da Luana, do Marcos, temos os valores do Marcos. Então eu acabei de ensinar você a como você fazer um PROC-V simples e passei já uma dica do uso da função call. Esse é o nosso primeiro exemplo de PROC-V simples no Excel. Tudo bem? Pessoal, você deve estar pensando, poxa vida, estou gostando desse vídeo, estou gostando dessas dicas. Se você está gostando desses vídeos, vem aqui embaixo, deixa um comentário sobre o teu conhecimento sobre PROC-V. Poxa, eu conheço o PROC-V, nossa, estou vendo esse exemplo
não entendi muito bem, deixa as informações aqui na área de comentários relacionadas a esse tema de vídeo, PROC-V. Não vem perguntar de tabela dinâmica não, a gente está abordando PROC-V no Excel, tudo bem? Vamos para a planilha 2, tá? Na planilha 2, eu quero fazer um PROC-V com dois critérios. Eu quero aqui, por exemplo, colocar o período e depois o nome. Então, por exemplo, eu quero saber o valor de Marcos em janeiro. Mas se fosse em fevereiro, como que eu localizaria? A gente vai aprender agora uma dica muito importante no uso do Excel com o uso da função CORRESP. É o PROC-V com CORRESP, tá? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel com a gente? É bem simples, o link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, nesse próximo exemplo, eu preciso localizar o Marcos. Então você já sabe, opa, PROC-V, vou pegar o Marcos, vou selecionar a tabela e preciso informar o número da coluna. Como que você vai passar o número da coluna? Opa, pegou errado aqui a matriz, né, gente? Vamos pegar aqui de novo a matriz, ó. Ponto e vírgula. Como que você vai trazer o número da coluna? Você vai pensar, poxa, fevereiro, posso colocar aqui uma função C. CJAN 2, FEV 3, CMAR 4, assim por diante. Mas olha só, você pode fazer diferente. Se você utilizar a função CORRESP, você vai procurar esse cara aqui, ponto e vírgula, nesse intervalo aqui do nosso cabeçalho, ponto e vírgula 0. Esse detalhe ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou procurar quem? Marcos. Qual que é a matriz? Não é a tabela? Qual que é o índice de coluna? FEV. Então, ó, 1, 2, coluna 3. Ele vai retornar 3 aqui dentro. Ponto e vírgula 0. Vou fechar. Ó lá, Marcos em fevereiro foi 26.330. E se eu mudar para março? Ó lá, ó, 19.000. Se eu mudar para Paulo, trouxe o valor do Paulo. Então o CORRESP, quando ele é feito aqui, o papel dele é verificar esse valor nesse cabeçalho da tabela para nos retornar a posição da coluna. Então aqui a coluna 4, se fosse ó, fevereiro, coluna 3, se fosse janeiro, coluna 2. Se eu colocar nome, professor, coluna 1, tá? Mas no caso, seria aqui você escolher a coluna que você deseja para ele pesquisar. Então o PROC-V com CORRESP, ele faz o quê? Um PROC-V com dois critérios no Excel para você utilizar. Então a gente acabou de evoluir um pouquinho mais no uso, no aprendizado do PROC-V no Excel. Vamos para a planilha 3. Olha só, a planilha 3 tem um outro exemplo que eu gosto muito. É o PROC-V com indireto, tá? O PROC-V com indireto, ele tem uma funcionalidade muito bacana, gente, para você localizar informações em tabelas de dados no Excel. Então, por exemplo, isso que você está vendo é o que? É um intervalo com números ali preenchidos. Visualmente você entende que é uma tabela. Isso daqui, ó, mesma coisa, ó, vou selecionar os dados, ó lá, ó, é um intervalo. Vou selecionar os dados, é um intervalo. Aqui no nosso objetivo é o seguinte, eu vou digitar Marcos, tudo bem? Depois eu vou colocar aqui, ó, a região, tá? A MG, eu quero saber Marcos em MG. Como que eu vou trazer o Marcos da tabela MG? Aí eu faço uso da função indireto. Como que a gente vai fazer isso? Primeira dica que eu vou dar para você. Tá vendo essa tabela aqui, ó, São Paulo? Eu vou selecionar ela, eu vou lá no inserir e vou fazer o seguinte aqui, ó. Tabela dinâmica, tabela recomendada, tabela. Vou clicar nela. É essa tabela? É. Vou dar OK. O que aconteceu? Ele apareceu, ó, design da tabela, que está o nome da tabela. Ó, tabela 1. Tabela 1 eu vou chamar de SP. Vou fazer a mesma coisa com a tabela de MG. Vou selecionar aqui. Vamos agora lá, ó, inserir tabela. Vou dar OK. Lá onde está a tabela 2, vou chamar essa tabela de MG. E a do Rio Grande do Sul, vou selecionar e inserir. E vamos agora aqui definir como tabela. E vou agora colocar aqui, ó, RS. Ok?
Dar este nome é muito importante. Por quê? Por causa que você vai fazer o PROC-V localizar a tabela com base no nome. Então o nome vai estar nessa célula aqui, ó. Como que funciona isso na prática? Vamos ver, ó. Igual PROC-V, eu vou procurar quem? O Marcos. Qual que é a matriz de tabela? Aqui é o truque, ó. Indireto, e vou clicar nessa célula aqui. Qual que é a coluna? Todas as tabelas têm a mesma estrutura de coluna. Então a coluna que vai retornar o valor não é a coluna 2? Então é a coluna 2, ponto e vírgula 0. Então esse PROC-V com indireto, ele faz com que a gente localize a tabela e localize a informação que a gente precisa. Vou dar o Enter. Olha lá, Marcos, Minas Gerais, 26 mil. Marcos, Minas Gerais, 26 mil. E se fosse no Rio Grande do Sul? 19.340. Se fosse em São Paulo? 13.800. Bacana, né? Esse é um outro exemplo, uma outra usabilidade prática que você pode fazer do uso do PROC-V, o PROC-V com indireto no Excel. Se não conhecia essas funções, você deve estar aprendendo agora o PROC-V de uma outra forma. Então eu fico muito feliz que você está aprendendo com esses exemplos. Para você que está acompanhando o vídeo até aqui nessa terceira planilha, faltam ainda mais duas. Mas eu quero já deixar um bônus para você. Que bônus é esse? Hoje a gente está com um cupom promocional para você aprender Excel com a gente. Nesse cupom a gente oferta 20% de desconto na formação. Então se você quer aprender Excel agora, isso mesmo, com 20% de desconto, do básico ao avançado, com dashboards, VBA, Power Query e muito mais, você vai lá no primeiro comentário fixado. Tem dois links. O segundo link tem o cupom promocional. Clicou naquele link, você agora vai resgatar o cupom promocional no valor para você começar a aprender Excel com a gente. Se tiver dúvidas, converse com a equipe lá no chat de atendimento, que eles vão ajudar vocês do melhor modo possível a fazer a sua inscrição na formação. Agora, vamos para o quarto exemplo. Planilha 4. Olha só. Aqui é um PROC-V que eu gosto bastante, que é o PROC-V de faixa de valores. Deixa eu formatar a tabela aqui, ó. Tá? Vamos colocar para cá o alinhamento. E aqui a gente vai ter valores, né? Vamos colocar valores aqui, monetários. Deixa eu pegar aqui uma série de valor monetário. Aí eu passo a formatação aqui. E aqui o da Vitória, vou pegar essa formataçãozinha e coloco a Vitória aqui, tá? Então, olha lá, quando eu digitar o nome, eu tenho que trazer o valor de janeiro, fevereiro e março, ok? Então, igual o PROC-V, eu vou procurar Vitória. Eu vou travar o nome Vitória, a célula H7. Ponto e vírgula. Qual a matriz de tabela? A tabela que nós temos. Vamos travar essa matriz também. Em seguida, eu quero saber o índice de coluna. Aí eu vou fazer o uso da função lim e vou deixar ela solta. Eu vou fazer o lim de quem? De A2, tá? O lim A2 ele vai retornar o 2. Quando eu clicar e arrastar, vai pegar o lim A3, lim A4. O que ele vai fazer? 2, 3 e 4. Ponto e vírgula 0. Vou fechar. Olha lá, 12.050. Eu vou clicar e arrastar. Pá, trouxe todos os valores, professor? Trouxe. Vamos pesquisar agora aqui, por exemplo, a Luana. Ó. Trouxe os valores da Luana. Bacana, né? Aqui você vai fazer o quê? A soma. Ó. Igual a soma dos valores acima. Tudo bem? E agora que vai entrar o PROC-V, que a gente quer falar da faixa de valores. Repare que eu tenho aqui uma tabela auxiliar, ok? Ó. Nem formatei ela, gente, tá? Porque é algo bem simples mesmo para ilustrar para vocês aí, tá bom? Ó, poderia até pintar aqui, ó, bonitinho, colocar a corzinha, tá? Mas o meu objetivo não era nem tanto lidar com essa parte de formatação nessa planilha. O nosso objetivo aqui é você trazer o valor da comissão. O valor da comissão está aqui, ó, por faixa de valor. Então eu crio uma tabela auxiliar, ok? E aplico as faixas de valores aqui. Então eu vou verificar, com base no total, quantos por cento do total eu vou aplicar aqui. Então vamos lá, ó, igual o PROC-V. Vou pesquisar esse valor. Esse valor eu vou pesquisar nessa tabela aqui, ó. Ponto e vírgula. Quem que ele vai retornar? O valor da comissão que está na coluna 3, ponto e vírgula 0. Ok? Então o que que ele... Zero não. Perdão, aqui tem um detalhe. Aqui é 1. Por que é 1? Por causa desse detalhe aqui. 1 é a correspondência aproximada. Quando eu estou trabalhando com faixas de valores, eu estou trabalhando com
valores que são próximos. Então, do 0 até o 30 mil é 5%. Do 30.001 até 50 mil é 10%. E assim, passo a passo, tá? Então, quando eu vou trabalhar com números e faixas de valores, a gente utiliza o último argumento como 1, que ele é um argumento verdadeiro e a correspondência aproximada. Vou dar o Enter, veja. Opa, 10 centavos? Não. Porcentagem, 10%. Por quê? Porque, ó, 48 mil está onde? Está nessa faixa. Vamos colocar aqui o Marcos. Vamos mudar aqui, ó, Marcos. O Marcos está com 50 mil. 50 mil está na faixa do 15. Olha só. Se fosse aqui, por exemplo, a Ana. Opa, Ctrl Z. Vamos lá. Ana, deixa eu colocar a Ana aqui, ó. Vamos ver quem mais aí. A Vitória. Ó a Vitória. 5%. Então eu consigo trazer essa comissão. Se você quisesse saber o valor em reais, basta você multiplicar pelo valor do total. Que aí você vai ter esse valor aqui e passa ele para formato moeda. Então a comissão agora está sendo calculada e exibida a você. Bacana, né? Então esse é um outro exemplo de PROC-V. É o PROC-V para faixas de valores, que é o PROC-V com verdadeiro. Tudo bem? Vamos agora para o último exemplo. Este exemplo é o bem mais avançado que você vai ver aí, ó, tá? E aqui a gente tem algumas dicas e truques que a gente vai ensinar a vocês, tá bom? Então aqui primeiramente, deixa eu ver se está aplicado. Está aplicado aqui, ó. Deixa eu pegar meu gerenciador de nomes e excluir os nomes dos meses aqui, ó, para você aplicar junto comigo, né, para você entender como que funciona essa dica que a gente vai aprender aqui. Imagine que você quer, por exemplo, escolher o mês e localizar a maior venda. Só que ao localizar a maior venda, você não quer a maior venda, você quer saber quem que é a pessoa, tá? Então você poderia ter N formas de localizar isso. Aplicando em uma única fórmula, tá? Como ficaria? Ó? Igual PROC-V, você vai procurar quem aqui? Ó? O máximo. De quem? Do intervalo. Mas você fala, que intervalo? De tudo isso? Não, tem que ser do março. Só que como você coloca isso aqui dentro? Puxa vida, professor, que dor de cabeça, né? Não, não é dor de cabeça não, é conhecimento. Vamos fazer o seguinte, esse intervalo aqui, ó, selecionei ele. Eu vou vir aqui na caixa de nome e eu vou escrever, ó, Jan, tudo bem? Então eu dei um nome para esse intervalo, ele é janeiro. Esse aqui é fevereiro, eu vou selecionar, vou vir aqui e vou dar nome, Fev. E esse outro intervalo é março, então eu vou selecionar e vou dar o nome de Mar, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Ó? Igual PROC-V, vou localizar aqui o máximo, indireto, quem? Essa célula que contém o nome do mês. Quando ele fizer isso, ele vai localizar o maior valor do intervalo que a gente precisa, tá? Deixa eu fechar aqui, indireto, fecha, ponto e vírgula. Qual que é a matriz de tabela? Aí que vai entrar agora o pulo do gato, você vai fazer o uso da função escolher. Por que o uso da função escolher? Porque eu quero que ele retorne o nome da pessoa, não o valor da maior venda. Eu quero que ele me retorne o nome da pessoa. Então, vou abrir 1/2, ok? Então, isso aqui é uma função de ordem matricial. Ponto e vírgula, qual que é o primeiro valor? O primeiro valor vai ser o uso do indireto naquela célula que eu estou usando, H7, porque lá ele sabe qual que é o intervalo que eu estou utilizando, qual que é a coluna de mês, tudo bem? Qual que é a segunda coluna? A segunda coluna vai ser esse cara aqui, ó, a coluna do nome. Vamos fechar a função escolher, ponto e vírgula. Qual que é o índice de coluna? Coluna 2, ponto e vírgula 0, tá? Fecho, tá ali o PROC-V. Então repare que eu estou fazendo uso da função indireto e o uso da função escolher. Para fazer fazer um PROC-V da direita para a esquerda. Porque o PROC-V normalmente funciona o quê? Da esquerda para a direita, tá? Aí você pressiona Ctrl, Shift, Enter se você utilizar Excel nas versões anteriores. Se você utilizar o 365, basta dar o Enter. Aí você vai falar, poxa, Paulo é a maior venda? Vamos ver, ó. Vamos ver aqui, ó, Paulo, 26 mil. Em fevereiro é quem? Olha só, foi o Marcos. Marcos, vamos ver aqui fevereiro? Marcos, 26 mil, é isso mesmo. E janeiro?
Foi a Ana, vamos ver? Foi a Ana mesmo. Olha que bacana. Então aqui eu estou mostrando para você o uso do PROC-V com escolher e além do que você conhecendo a usabilidade prática do indireto que você aprendeu ali em planilhas anteriores. Tudo bem? Bom pessoal, hoje nós ensinamos 5 exemplos práticos do uso do PROC-V para você aplicar no seu dia a dia, do básico ao avançado. Se você quer aprender mais sobre PROC-V, eu vou te sugerir o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem uma aula bônus de presente sobre os segredos do PROC-V. E lá eu vou detalhar isso com muito mais detalhes para você, de modo totalmente gratuito. Tudo bem? Agora, você quer aproveitar e aprender Excel com a gente? É bem simples. Vai lá no primeiro comentário fixado, tem o link do curso, e o segundo link é o link já com o cupom com 20% de desconto para você começar a aprender Excel conosco. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, que me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.